Em Geografia, nós vamos continuar com o livro Buriti mais Geografia. Hoje nós vamos trabalhar aí as páginas 68 e 69, tá? Só pra gente relembrar, na aula passada nós estávamos falando aí sobre a industrialização, né, que contribuiu para a urbanização brasileira. Nós vamos continuar falando, vamos iniciar aqui na página 68, né, nós temos aqui, ó, no estado de São Paulo, a cafeicultura se desenvolveu de forma expressiva. Por isso, o estado reuniu as melhores condições para o crescimento da industrialização. Então, lá no início, o café era muito cultivado, né? Era muito valorizado aqui no Brasil, tá? O que nós temos aqui, ó? Fábrica de máquinas de lavar roupas no município de Rio Claro, estado de São Paulo, em 2017. Vamos continuar aqui com o nosso texto, ó. A intensa industrialização da região sudeste fez com que a população urbana superasse a população rural desde a década de 1950. Então, a gente já conversou, né? As pessoas saíam da zona rural para buscarem melhores condições de vida. E aí elas iam, né, atrás para trabalhar em fábricas, indústrias. E aí, desse jeito, a população urbana foi aumentando em relação à população rural. Muitos trabalhadores foram atraídos pelos empregos oferecidos nas indústrias e em outros setores da economia, como a construção civil e o comércio. Atualmente, o Sudeste, que é a região que nós moramos, tá, gente? O Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil. Se vocês forem observar no mapa do Brasil, a região Sudeste não é a maior região do Brasil, né? Nós temos aí a região Norte, a região Nordeste, que são enormes, né? São bem maiores do que a região Sudeste. Porém, a nossa região é a mais urbanizada do Brasil. De acordo com o IBGE, 93% dos habitantes dessa região viviam em cidades em 2015. Então, ó, 7% apenas viviam nas zonas rurais e 93% dos habitantes da região sudeste vivem em áreas urbanas. As cidades do Sudeste que mais cresceram e se urbanizaram foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as capitais, né? São Paulo é a capital de São Paulo, Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro e Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, tá? O que nós temos aqui, ó? Vista da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro em 2017. Aqui, ó, nós temos a primazia da metrópole de São Paulo. Eu não sei se isso daqui consta no livro de vocês, tá? Depois vocês confirmam para mim, por favor. Na década de 1950, São Paulo tornou-se o principal centro urbano brasileiro, superando economicamente o Rio de Janeiro, que continuou sendo a capital federal até 1961, quando a sede do governo passou a se localizar em Brasília. Então, gente, olha, desde aquela época, São Paulo já se transformou no principal centro urbano brasileiro e até os dias de hoje, né? São Paulo é a maior capital, né? Onde tem mais indústrias, as pessoas procuram muito São Paulo para tentarem uma nova vida. A concentração financeira em São Paulo, decorrente dos excedentes da exportação do café, o surgimento de um parque industrial do tipo fordista, em consequência da expansão do consumo decorrente do aumento da necessidade de produção de bens intermediários de consumo final, associada à rede ferroviária que sustenta a circulação de mercadorias e de pessoas entre São Paulo, Rio de Janeiro e as cidades do interior, e ainda a construção de uma rede de rodovias, tá? Então, aqui, ó, que acompanha o desenvolvimento das ferrovias, são os elementos básicos para a consolidação da rede urbana que se desenvolveu no território, né? Então, teve todas essas vantagens aí que fez com que São Paulo se transformasse num grande centro urbano brasileiro.
E é nesse território que, aos poucos, vão emergindo os lugares selecionados para a implantação de tecnologias de ponta, que na dimensão de um novo país industrializado, são fundamentais para a compreensão do papel diferenciado das cidades, metrópoles e cidades intermediárias na rede urbana do Brasil. Então, São Paulo é considerada uma metrópole, né? E tem as cidades intermediárias, que são as cidades próximas da grande metrópole, que também tem uma grande concentração urbana. Então, vamos voltar aqui, ó. O êxodo rural e a urbanização brasileira. Desculpem os riscos, tá, crianças? É que esse livro já foi utilizado, né? Então, a gente acaba fazendo algumas anotações, tá? A urbanização brasileira também foi impulsionada pelo êxodo rural, que é a intensa migração de pessoas do campo para as cidades, tá? A mecanização do campo, isto é, o uso de máquinas e equipamentos na produção agropecuária, foi uma das causas do êxodo rural, porque foram substituídos, né, a mão de obra por maquinários. Então, as pessoas passaram a migrar do campo para as cidades, em busca de emprego, né, de uma vida melhor, tá? Essa mecanização possibilitou um grande aumento da produtividade, mas também foi responsável pelo desemprego de muitos trabalhadores rurais, né? Aumentou a produtividade, né? As máquinas, com certeza, conseguem fazer muito mais do que as mãos de um ser humano, né? Que vai fazer lá o seu trabalho braçal, né? E vai produzir menos do que as máquinas, obviamente, tá? Essa mecanização, já li isso aqui. Observe ao lado a foto de uma máquina agrícola em operação. Então, dá uma olhada, ó. Aqui é uma colheita mecanizada de trigo, município de Nova Fátima, no estado do Paraná, em 2015. Então, olha só, quanto que essa máquina consegue colher. Agora, você imagina uma pessoa colhendo esse trigo. Vai demorar muito mais para conseguir colher, né? Às vezes, num dia, o trabalhador demoraria uma semana, por exemplo, para conseguir colher. Então, aos poucos foram sendo substituídas o trabalho braçal pelas máquinas e ocasionou o desemprego. Essa máquina realiza a colheita de uma grande quantidade de grãos. Em pouco tempo, ela faz o trabalho que muitos trabalhadores rurais demoravam dias para realizar, o que eu acabei de falar, tá? Ou seja, um trabalhador capaz de usar esse tipo de máquina substitui muitos trabalhadores que antes faziam a mesma tarefa. Então, gente, é muito mais barato você investir numa máquina que vai produzir o trabalho de muitas pessoas, de muitos trabalhadores aí, vai ser compensado com a colheita, né, que é em grande quantidade. Desempregados e sem condições de garantir o seu próprio sustento e o de sua família, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo e migraram para as cidades. Esses migrantes buscavam oportunidades de trabalhos nas indústrias e nas atividades de comércio e de serviços que se desenvolviam rapidamente nas cidades, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Migrantes, principalmente de áreas rurais da região Nordeste, chegam à cidade de São Paulo em caminhão conhecido como Pau de Arara, aqui em 1960. Porém, nos dias de hoje, né, nos dias atuais, ainda a região Nordeste é uma região que migra muito para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida, tá? Então, vocês têm aqui, ó, de que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização? Explique. Então, vocês vão dar uma lida aí. Vocês podem responder aqui no caderno, por favor, tá? Depois vocês colocam lá na Classroom. E aqui, você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Essa daqui é uma resposta pessoal, tá? Então, vocês vão ver aí, vão analisar algum parente, algum familiar, né? Que tenha migrado, que tenha saído do campo para a cidade. Então, vocês também vão responder aí para mim, ok?